Que cantarola, interrompeu Gui. Não é possível lembrar tudo isso. É absolutamente indispensável. Caminhando, esforçar-se-á por se tornar agradável, fazendo alguma observação espirituosa e, se possível, bem oportuna. Olhe, Berri, disse Gui, sorrindo, creio que você me quer embrulhar com tanta recomendação. Mas, falando sério, você está bem segura de que devo oferecer o braço direito? Absolutamente segura. Os manuais discordam em outros pontos, mas, quanto a isso, estão todos de acordo. Estou ouvindo mamãe no hall, ela chama-o. Adeus. Na volta, entre no meu quarto para me contar como passaram a noitada. Oh, Gui, você está muito bem, graças ao meu nó na gravata. Não se esqueça. O braço direito. A senhora e a senhorita Mervyn, o senhor Gui Mervyn, anunciou o velho mordomo das torres, em tom confidencial. Lady Elaine adiantou-se logo para receber os convidados. Desde o primeiro instante Gui havia admirado a jovem dama, vendo-a, porém, surgir naquela noite, ficou verdadeiramente atônito. Não podia imaginar que essa imponente pessoa, porte de rainha, fosse aquela mesma Lady Elaine com quem havia falado tão livremente, uns dias antes, evocando para ela suas recordações de infância na Escócia. Notou logo que na maneira da jovem senhora se produzir uma mudança. Em vez daquele natural perfeito, que desde o começo deixara à vontade, ela afetava uma gravidade convencional. Mas Gui disse logo a si próprio. Esta noite, ela não é a mesma, deve ter tido algum aborrecimento. Atrás do ar de altiva aparência afetado por Lady Elaine, ele notou, com efeito, uma expressão de lassidão e desânimo. A senhora Mervyn e Gertrudes não tardaram a descobrir amigos entre os convidados. Formaram-se grupos simpáticos. Por sua vez, Gui foi apresentado ao dono da casa, achando-se em frente do marido de Lady Elaine. Gui ficou tão perturbado que só a custo conseguiu responder às palavras de cordial acolhimento, que lhe eram dirigidas. Depois de um minuto de desconcertante silêncio, o jovem baronete formulou umas observações vagas sobre a temperatura e sobre o trajeto que acabara de fazer em Calais. Mas, enquanto falava, pensamentos múltiplos se sucediam no seu espírito. Teve a impressão de que esses pensamentos deviam chegar simultaneamente com suas palavras aos ouvidos de Jaime Monk. Marido dela. Marido dela. Como podia ela vir e casar com ele? A minha dama do bosque ligada por toda a vida a esse sujeito muito mais velho do que ela. Ao mesmo tempo, olhava o interlocutor com espanto, que procurava dissimular. Homem de estatura mediana, notavelmente robusto, a barba negra, salpicada de fios brancos, atenuava um sorriso irônico. Os caninos afiados, um tanto salientes, lembravam de maneira singular o faces do lobo. Os olhos injetados de sangue e um vago cheiro de uísque, que emanava de sua pessoa, aumentavam ainda a instintiva repugnância do moço. Por seu lado, o Sr. Monk observava disfarçadamente o conviva, com o golpe de vista do conhecedor que examina um cavalo novo. Não se apercebeu da atitude bizarra de Gui e divagou complacentemente sobre os recursos locais da pesca. A conversa foi interrompida pela chegada de novos convidados, aos quais o dono da casa teve de prestar atenção. Gui permaneceu um pouco à distância, da posição onde estava colocado, via Lady Elaine ocupada com as apresentações. Anunciaram o jantar. O Sr. Monk passou em primeiro lugar, dando o braço a Lady Anderson, mulher do representante do condado no parlamento. Seguiram-se outros pares. Gui esperava agora que Lady Elaine o chamasse. Mas não o chamou. Deveria entrar sozinho. O último par passou pela frente dele e Gui se viu subitamente perto de Lady Elaine. Esta se voltou para ele, e disse com graça. Então, Sr. Gui, quer oferecer-me o braço? Desapareceu instantaneamente toda a preocupação a respeito das coisas que deveria observar, sentiu-se feliz e orgulhoso,
caminhando ao lado da jovem dama que apoiava levemente a mão no braço de seu par. Inicialmente, Gui não deu fé de que ia ocupar o lugar de honra na mesa. Pensava que, naquele ambiente suntuoso, no meio de todos aqueles convidados, Lady Elaine lhe iria sorrir com a mesma naturalidade de que dava prova ao colher campainhas nos campos. Imagine, Lady Elaine, que eu via como futilidade social a obrigação de dar o braço a uma dama, esta noite. Nem desconfiava que seria a senhora. Inclinando-se para ele, Lady Elaine sorriu e respondeu. Quer prestar-me o serviço, Sr. Gui, de falar por nós dois esta noite? Estou deprimida e não quereria que os convidados percebessem. Ando tão fatigada. Ao chegar, achei que a senhora estava cansada, retorquiu ele docemente. Prometo-lhe fazer o que estiver a meu alcance. Capítulo 6. Na estufa. Na mesa, Gui viu-se à esquerda de Lady Elaine e, do outro lado, tinha por vizinha uma velha dama, a senhora Johan, que durante muito tempo morara na Escócia, perto dos Mervyn. Fizeram logo intimidade, pisando terreno conhecido. A senhora Johan evocou as belas paisagens e as ruínas históricas da Escócia. Gui replicou com desembaraço e contou diversas anedotas oportunas. Elaine notou a perfeita naturalidade do jovem conviva, que parecia não ter a menor ideia do interesse admirativo que despertava junto a todas as outras senhoras, sentadas àquela altura da mesa. Ficou ela mesma surpresa ao verificar que Gui mantinha tão brilhantemente a liderança da palestra. O jantar, admiravelmente servido, ia ao fim e, como disse Gui a Beryl, mais tarde. Já não era sem tempo, pois tudo estava tão gostoso que a gente podia ficar doente. Conversando, de vez em quando Gui passava os olhos em torno, exceto a senhora Johan, que julgara das mais agradáveis, e 2 ou 3 dos vizinhos mais próximos, a roda não o impressionou bem. A maioria dos homens pertencia evidentemente à sociedade elegante de Londres, e devia estar em visita ao castelo. Sua atitude e suas expressões desagradaram-lhe particularmente. Gui verificou várias vezes que Lady Elaine continuava preocupada, entretanto, esforçava-se por discorrer alegremente, feliz de estar em condições de prestar-lhe o pequeno serviço pedido. Que não faria por ela? As damas deixaram a mesa. Antes de levantar-se, a senhora Johan voltou-se para Gui e disse. Não se esqueça, Sr. Gui, de vir daqui a pouco contar o resto da história do velho Mac. Está prometido, respondeu Gui, sorrindo. Levantou-se, por sua vez, para manter aberta a porta, enquanto as damas saíam uma a uma. Passando por último perto dele, Lady Elaine olhou com significativa insistência. Gui adivinhou que Lady Elaine queria adverti-lo para conservar-se sob suas vistas. Antes de fechar a porta, sorriu, mas o rosto da dama, ainda voltado para ele, permaneceu sério. Só mais tarde Gui devia explicar-se isto. No salão, a senhora Johan tomou lugar ao lado da dona da casa e disse. Minha cara Elaine, seu novo vizinho é encantador, tão simples, tão natural. Gostei muito de conversar com ele. Eu já tinha pensado que ele lhe agradaria, senhora Johan, respondeu Elaine. Conquistou-me, minha cara. Raramente se tem oportunidade de encontrar um moço da idade dele, tão bem dotado e ao mesmo tempo despido de qualquer afetação. Aqui para nós, Elaine, lastimo que não tenhamos podido atraí-lo conosco. Aqui, ele estaria melhor. Lady Elaine contentou-se com um suspirar e, depois no instante, atravessou o salão para ir sentar-se junto à mãe de Gui. Recebeu notícias de Cyril Branscombe, senhora Mervyn? Recebi, Lady Elaine. A semana passada, recebemos uma carta e, hoje de manhã, as respostas das pessoas por ele indicadas como referências. Espero que lhe tenham satisfeito. Em todos os pontos de vista, e meu filho ficou bem contente com o estilo da carta do Sr. Branscombe. Quando chegará ele? Provavelmente na próxima semana. Sou muito grata à senhora,
por me haver recomendado. Sabia que ele estava mesmo em condições para o cargo. Minha amiga Muriel Brusso tem em grande conta. Um pouco mais tarde, os homens entraram. A senhora Mervyn procurou o filho com os olhos e ficou surpreendida com a expressão preocupada dele. James Monk não veio com os convidados e, na ausência do dono da casa, Lady Elaine propôs uma volta pela estufa, para admirar as azaleas em flor. Quase todos os convivas acompanharam Lady Elaine, que, andando na frente, se encaminhou para as altas portas de vidro. Alguns convidados saíram pelas portas laterais, que davam para o terraço, a fim de apreciarem a linda noite de verão. À entrada da imensa estufa, formou-se um pequeno grupo em torno de Ainsley Broughton, o explorador, que dava explicações sobre as plantas tropicais confiadas por ele ao carinho do jardineiro das torres. A senhora Johan, que caminhava com a Lady Elaine, juntou-se ao grupo de ouvintes e Guy achou-se só com a dona da casa, diante de uma azalea gigante. Elaine deu uns passos atrás, sentou-se numa poltrona de junco num canto e acenou a Guy para aproximar-se. Ele aproximou-se logo, tentando sorrir, mas a palidez e o olhar preocupado não deixaram ilusão sobre seu estado de espírito. A jovem dama apoiou ligeiramente a mão no braço de Guy e murmurou. A sessão foi-lhe penosa. Imagino o que teriam dito depois que saímos. Não foi nada, disse ele rindo. Que flores maravilhosas. Vejo que está transtornado, insistiu. Ele olhou um tanto embaraçado e, vendo que não havia outro meio, resolveu falar. Realmente, a princípio o tom cínico da conversa desconcertou-me. Sou novato na carreira. Na Escócia, algumas vezes vi operários agrícolas embriagados, aos sábados, mas não teria nunca. Meu marido e Toby Jackson não estavam em condições de voltar ao salão. Ajudamos-los a espichar-se na sala de bilhar. Lady Elaine cobriu o rosto com as mãos e gemeu. Que vergonha! Eu já devia estar acostumada, depois de 10 anos. Mas isso vai de mal a pior. O senhor acredita que sua mãe notou alguma coisa? Mamãe? Não sei. Mas não importa. A senhora é que deve padecer esse calvário. Meu Deus! A senhora está chorando, Lady Elaine. Inclinou-se sobre ela, tentando certificar-se. Nesse momento uma voz ébria grunhiu atrás. Mãos ao alto. Deixe sossegada minha mulher. Jaime Monk acabava de entrar por uma porta lateral que se comunicava com o escritório. Voltaram-se e perceberam o bêbado em pé, com um sorriso sarcástico nos lábios e olhos vagos. Ameaçando-lhe com o dedo gaguejou. É amável, Elaine, o teu último namorado. Ele fica vermelho como uma moça. Jackson pretende. Escute um pouco. Venha, Lady Elaine, disse Guy, vamos voltar ao salão. Onde? Leva o senhor. Minha mulher? Perguntou Monk. Afastaram-se rapidamente e saíram no terraço. Um pouco de ar lhe fará bem, Lady Elaine, disse Guy. Reúna-se a senhora Johan, e a minha mãe, que estão debruçadas nos balaustres. Vou chamar um criado para tomar conta dele. Oh! Guy! Estou desesperada de lhe causar. Não se preocupe comigo, disse ele, rindo. Só penso na senhora. Sente-se melhor, agora. Sinto-me. Guy não pôde nunca explicar-se como conseguiu mostrar-se tão desembaraçado e alegre durante o resto da noite. Capítulo 7. O questionário de Beryl. Os Mervyn foram dos primeiros a despedir-se. Estavam agora sentados no landau e voltavam depressa para casa. Gertrudes espalhava assim comentários sobre os diversos incidentes da noite, e concluiu. Nunca poderia acreditar que lhe daria o braço a Lady Elaine. Vários dos cavalheiros presentes pareciam mais naturalmente indicados. Fiquei surpresa.
Suponho que um baronete tem precedência sobre um membro do parlamento. Vou verificar no meu tratado de civilidade, logo que chegar. De qualquer maneira, a iniciativa de Lady Elaine me parece discutível, pois Guy atingiu apenas idade adulta. Muito você riria da cara de mamãe, pois não? Aliás, não fui a única a criticar a escolha. Escutei a senhora Algernon Biscoe dizer à senhorita Pringle, quando estávamos na estufa. Lady Elaine sustenta um flerte sério com aquele moço. Gertrudes, disse a senhora Mervyn, em tom decidido, já lhe pedi, muitas vezes, para não repetir todas as maledicências que consegue ouvir. Mas, mamãe. Não insista, Gertrude. A moça suspirou. Olhou a mãe com ar de censura e comiseração, depois, murmurou. Querida mamãe, desejava saber o que a deixou tão nervosa. Não se faça de ingênua, Gertrude, exclamou Guy, que abria a boca pela primeira vez. Aliás, quero revelar-lhe o motivo do privilégio de que fui objeto. Lady Elaine sentia-se fatigada esta noite e não estava com vontade de conversar. Preferiu furtar-se a obrigação de fazer as honras a um convívio importante. Verdade? Respondeu Gertrudes. Decididamente suas relações com Lady Elaine se tornaram íntimas. Com certeza ele pediu para falar por ela? Exatamente. Então, devo reconhecer que se saiu brilhantemente. Na sua ponta de mesa, a animação manteve-se durante o jantar inteiro e suas histórias escocesas parecem terem obtido grande sucesso. Um elogio na sua boca, minha velha, vale ouro. Aliás, meu reinado é efêmero e, na próxima vez que jantarmos nas torres, sem dúvida acompanharei uma das filhas do pastor. Nunca mais jantaremos nessa casa, declarou a senhora Mervyn, e eu não teria aceitado o convite, se tivesse sabido do que se tratava. Talvez você não tenha notado, Guy, mas o Sr. Monk bebeu demais durante a refeição e vários dos amigos dele o imitaram. Nunca mais porei os pés nas torres, e não deixo você voltar lá. Justo no momento quando Gertrude se preparava para exaltar sua própria perspicácia, o ajudante de cocheiro abriu a portinhola e espichou o estribo. Guy pulou rápido, furtando-se assim a inúteis recriminações. Entraram juntos no hall. Boa noite, meu querido filho, disse a senhora Mervyn, enquanto Guy lhe dava um candeeiro de prata aceso. Não fale no corredor, perto da porta de Beril, acrescentou. Deite-se logo. É quase meia-noite. Quando ficaram sós o irmão e a irmã, disse esta. Não posso ocultar que me senti orgulhosa de você esta noite. Você estava muito bem. Ninguém suporia que você estivesse fazendo sua estreia na sociedade. Obrigado. Todo mundo me felicitou. E você, por sua vez, não teria ouvido comentários a meu respeito? Ouvi. Depois do jantar, o parlamentar, que estava sentado em frente de você, disse ao vizinho de mesa. Que bela. Vamos, conclua a frase. Ora, Gertrude, julgo melhor não repetir aquela apreciação pessoal. Eu lhe peço, meu caro Guy, não me deixe impaciente. Em recompensa, ouvirá todos os elogios que a senhora Johan me fez de você. Bem, já que você insiste. Aí vai. O parlamentar descreveu você nestes termos. Que bela gastrônoma. Enquanto falava, Guy recuava gradualmente para o lado da biblioteca. Quando quis vingar-se da zombaria do irmão, Gertrudes foi de encontro à porta que ela fechara a chave atrás de si. Minutos depois, Guy teve remorso, e escutando a irmã chorar de despeito, saiu de seu gabinete de leitura e a vingativa Gertrudes o acolheu com um par de tapas. Guy não protestou e disse. Não se deixe abater por tão pouco. Aquilo foi invenção minha. Verdade? Que foi que ele disse realmente? Ele disse. Boltby, a sua vizinha é uma linda moça, e o interpelado respondeu.
É muito interessante. Quer conhecê-la melhor? Desta vez você está bem certo de ter repetido fielmente o diálogo. Palavra por palavra. Bom, vamos subir, Gertrude. Mamãe está pendurada na escadaria, chamando-a desesperadamente, sem se animar a elevar a voz. Boa noite, miserável. Gertrudes foi para perto da mãe e, pouco depois, Guy entrou no quarto. 5 minutos decorridos, reinava sobre a casa absoluto silêncio. Guy tirou então os sapatos e saiu ao corredor, na ponta dos pés. Na outra extremidade, parou centímetros frente de uma porta entreaberta, e penetrou cuidadosamente na peça. É você, Guy? Murmurou Beryl. Sou, menina. Você deve estar com muito sono. Começava a crer que não voltaria mais. Sente-se na cadeirinha junto à minha cama. Tenha cuidado em não esbarrar num móvel, nem fazer barulho. Bem. Agora, conte-me tudo. Foi bem sucedido? Como estava vestida Lady Elaine? Ofereceram-lhe sorvete? A quem deu você o braço para ir jantar? Para começar, responderei sua última pergunta. Fui eu que acompanhei Lady Elaine à sala de jantar. No seu entusiasmo, Beryl chegou a dar um grito, meteu a cabeça debaixo das cobertas um momento, depois recomeçou em voz baixa. Oh, meu caro! Que triunfo! E, você se lembra? Gertrude zombou quando eu disse que talvez você seria chamado para conduzir a senhora Biscoe. Por sua vez, ela tinha escalado para você a mais moça das irmãs Drawler. Que pena, Guy, eu não ter podido ir a esse jantar. Teria estado feliz de vê-lo sentado no lugar de honra. Você não errou de braço, espero. Você não pisou na cauda do vestido de Lady Elaine. Não. Reservei este privilégio a Gertrude, na hora de subir a viatura. Imagine como fui bem recebido. Procurei seguir ao pé da letra suas instruções, mas, apesar de meus esforços, não consegui encontrar uma frase apropriada para o trajeto do salão à sala de jantar. Então, você nada disse a Lady Elaine. Os assuntos ocorreram-me logo que ela tomou meu braço. De que falou? Não estou bem lembrado. Amanhã você me contará. Não se fie muito nisso. Lady Elaine admirou sua gravata. Provavelmente, mas nada falou a respeito, e não tive oportunidade de dizer que foi você quem atou. Lady Elaine estava muito linda. Não se pode imaginar criatura mais encantadora. Foi amável para com você? Muito amável. Coisa curiosa. Todas as vezes que nos encontramos, achei-a fria e formalizada. Nunca tive esta impressão, ela esteve sempre muito graciosa. E o Sr. Monk, como vai? Guy fez-se subitamente impenetrável. Beryl percebeu a mudança de atitude do irmão e perguntou. Que foi, Guy? As insinuações de Gertrudes confirmaram-se. Beryl, o Sr. Monk é um estúpido. Que se passou? Não posso dizer-lhe, menina. Sobretudo, não me fale mais do Sr. Monk na presença de mamãe e de Gertrudes. Beryl continuou, tendo na voz uma ponta de emoção. Então você possui segredos para mim, Guy? Pensei que tivesse toda a confiança em mim. Certamente, mas isso não entra na nossa combinação. Seja boazinha e não insista. Nesse momento, um raio de luz bordou o teto e ressoou no corredor um passo pesado. Guy, murmurou Beryl, aí vem mamãe. Que irá acontecer? Guy lançou um olhar em torno. Na meia escuridão, viu um grande armário. Pulou, abriu a porta e escondeu-se atrás das roupas penduradas. Um segundo depois, a senhora Mervyn penetrava no aposento, com uma lanterna na mão, tendo no braço esquerdo o manto de seda que acabava de tirar. Aproximou-se do leito e inclinou-se sobre Beryl. Esta parecia profundamente adormecida. Quando a luz lhe caiu sobre os olhos,
A criança teve como um movimento instintivo e virou-se para um outro lado, murmurando. 8 vezes 9 são 66. A senhora Mervyn pousou a mão fresca na fronte de Beryl e pensou. Esta coitadinha está com a cabeça quente. Talvez esteja trabalhando demais, vou ter cuidado. A senhora Mervyn dirigiu-se em seguida ao armário, abriu-o, pendurou cuidadosamente um manto e tornou a fechar. Aí, hesitou um pouco, depois, deu finalmente a volta à chave e pôs esta no bolso do roupão. Após haver olhado mais uma vez para Beryl, saiu do aposento. O corredor voltou ao silêncio e à escuridão. Decorreram alguns minutos. Depois, uma voz abafada chegou aos ouvidos de Beryl. Como vou sair agora? Beryl pulou da cama, correu ao armário e virou em todos os sentidos a maçaneta, sem resultado algum, está claro. Gui. Que vamos fazer? Mamãe, além de fechar a porta, ainda levou a chave. Estou de sorte. Resmungou Gui. Você precisa dar um jeito para me tirar daqui. Estou com a cabeça metida num agasalho que cheira como a gaiola dos macacos no jardim zoológico. Ande depressa, eu sufoco. Não vejo meio de libertá-lo, murmurou Beryl, em voz lamentosa. Só tem uma chave. Para esperar, arranque o agasalho que está incomodando. Mas não puxe com muita força. É a pele de lontra de mamãe. Violento abalo estremeceu a porta. Em seguida, Beryl ouviu um suspiro de alívio. Está melhor agora? Perguntou ansiosamente. Um pouco, mas não a ponto de passar a noite aqui. Que terá inspirado a mamãe essa ideia de levar a chave? É incompreensível. Sei por quê. Ontem, pedi emprestado à mamãe esse agasalho para me disfarçar de esquimó e ela disse que eu era capaz de estragá-lo. A essa revelação, silêncio lúgubre sucedeu-se de ambos os lados da porta. Depois, Beryl soltou uma exclamação, em surdina. Descobri, Gui. Espere, que vou sair ao corredor para verificar se mamãe está deitada. Está, sim, tudo está sossegado. A luz do quarto dele está apagada. É hora. Mas, Beryl, você não poderá entrar. Mamãe sempre fecha a porta à chave. Eu sei. Agora, arranhe um pouco as bandeiras da porta. Que adianta isso? Você verá. Comece a desempenhar seu papel. Gui obedeceu e arranhou conscienciosamente. Beryl foi então bater a porta de sua mãe. Iniciou um diálogo. Quem é? Perguntou a senhora Mervyn. Sou eu, mamãe. Escutei um barulho no armário do meu quarto. Levantei-me e quis abrir a porta para saber o que era, mas a senhora deve ter trazido a chave. É uma alucinação, querida. É nada, mamãe. Estou absolutamente certa de ter ouvido uns arranhões. Então, só pode ser algum rato. Volte para a cama, querida. Será que um rato não poderá roer sua peliça de lontra? Um minuto depois, a senhora Mervyn acendeu uma vela e veio abrir a porta. Estou persuadida de que isso é coisa de sua imaginação. Em todo caso, vou ver. Não se incomode, mamãe, disse Beryl, com ardor inquieto. Dê-me a chave e eu irei. Não, querida, prefiro verificar eu mesma. Ainda há pouco guardei meu manto de seda se por acaso algum rato estiver fechado lá. Escutando a mãe chegar, Gui pensou. Eu é que caí na ratoeira. Perguntou a si mesmo se não era melhor sair sorrindo do esconderijo, logo que se abrisse a porta, ou esconder-se no fundo do guarda-roupa e passivamente esperar ser descoberto. Por felicidade, decidiu-se pela segunda hipótese. Segurando a lanterna na mão esquerda, a senhora Mervyn enfiou a chave na fechadura, deu a volta e entreabriu a porta com precaução. Como nada a mexia, preparou-se para, com a mão direita livre, sacudir as roupas colocadas no porta-mantos. Nesse momento, oportuna corrente de ar soprou a vela.
Beryl aproveitou o escuro, que provocara, para fazer um pouco de confusão. Que desagradável complicação, Beryl, disse a Sra. Mervyn. Você tem fósforos aí na chaminé? Não tenho, mamãe. A senhora recomendou a Eugênia para não deixar fósforos no meu quarto. Então vou buscá-los. A Sra. Mervyn saiu às apalpadeiras. Logo que ouviu a mãe andando no corredor, Beryl murmurou. Escape-se, Guy. Este não se fez de rogado e meio minuto depois estava no seu quarto. Quando a Sra. Mervyn voltou com a luz, Beryl disse-lhe. Não se dê ao trabalho de procurar no armário, mamãe. Tinha mesmo um rato. Enquanto eu estava no escuro, ele escapou entre meus pés. Para desencargo de consciência, a Sra. Mervyn quis todavia remexer em todos os sentidos. Foi frutífera a caçada. E aí está como terminou a noitada que marcou a estreia na sociedade de Sr. Guy Mervyn. Capítulo 8. O veto da Sra. Mervyn. Beryl, ponha mais um pedaço de açúcar na minha xícara. Estou com dor de cabeça, e com um mau humor de cachorro. Não se preocupe, meu caro Guy. É muito natural que você esteja fatigado, depois daquela noite movimentada. Além disso, deitou-se muito tarde. Quanto a seu humor, fico contente assim mesmo. Guy e Beryl achavam-se sozinhos na sala de jantar, naquela manhã às 8 horas. A Sra. Mervyn e Gertrudes tinham mandado dizer que tomariam café no quarto. Fresca e bem disposta, Beryl não estava ressentindo não ter ido dormir à hora do costume. Sentou-se, com ar importante, no lugar de sua mãe, para servir o chá, toda contente de tomar café em frente do irmão. Mas Guy estava visivelmente preocupado. Com os cotovelos na mesa, o queixo nas mãos, olhava em frente com um ar vago. Beryl observava o irmão com terna solicitude. Evidentemente, dizia-se ela, ontem de noite alguma coisa aconteceu que o transtornou. Com certeza aquela horrível Lady Elaine foi a causa de tudo. Como se permite ela tornar infeliz o meu Guy e fazer-lhe confidências que ele não me pode repetir? Há muito tempo eu adivinhava o dia em que Guy tombaria enamorado. Isto me preocupava muito, mas francamente eu não esperava uma complicação deste gênero. Essas desabusadas reflexões não impediram Beryl de conversar com o desembaraço habitual durante todo o café. Verificou com satisfação que, apesar de tudo, o apetite de Guy se conservava intacto. Depois de comer uma fritada, ele com efeito, repetira 3 vezes um pudim de rosbife. Beryl pensou. Se Guy estivesse seriamente atingido, segundo o que tenho ouvido dizer, ele perderia a vontade de comer e de beber. E positivamente isto anda longe de acontecer. Então, tanto melhor. Não me verei constrangida a assassinar o Sr. Monk e a ser enforcada no dia do casamento de Guy, como sonhei esta noite. Em seguida, disse. Ontem, depois que vocês saíram, Guy, ensaiei aquelas canções negras, que tínhamos decifrado juntos, mas cantá-las-ei melhor se me acompanhar no banjo. Meia hora de música lhe fará bem. Graças a Deus, a senhorita Ruby só chega às 10 horas. É verdade que tenho minha lição de geografia a estudar, mas, não a sei nunca, logo, interessa pouco que lhe dedique 1 hora ou 5 minutos. Também faltam os horripilantes verbos alemães. Você tem muita razão, Guy, dizendo que os alemães são imperdoáveis por persistir no uso de semelhante língua. Você pensa, igualmente, que o meio de estudar geografia é viajar. Que diz, então, de minha ideia? Está bem, vamos. A vasta peça, que Beryl enfaticamente chamava salão de música, outrora era de bilhar. Agora, servia para Guy pôr em ordem seus fuzis e seus petrechos de pesca. Via-se ali abandonado um velho piano que Beryl considerava propriedade pessoal. Descendo meia hora mais tarde, a Sra. Mervyn escutou uma música trepidante, saindo daquela sala. Abriu a porta e disse, enfiando a cabeça pela fresta.
Desejaria falar-lhe antes de você sair, meu caro filho. Quer vir ter comigo, agora, no meu pequeno salão? Posso acompanhá-la imediatamente, mamãe, se a senhora o deseja, disse Gui. A diversão proposta por Beryl produzira efeito mágico no estado de espírito de Gui. Ergueu-se bem-humorado, deixou o banjo e, trauteando a canção que acabava de tocar, seguiu a senhora Mervyn. Chegados ao pequeno salão, Gui sentou-se no braço de uma poltrona e a senhora Mervyn começou a contar as malhas do tricô que tinha nas mãos. Estava evidentemente embaraçada para iniciar a conversa. Gui sempre tinha prazer em contemplar a amável fisionomia de sua mãe, mas a aplicação, com que ela nesse momento contava as malhas, o irritava um pouco. Perguntou. Trata-se de novos canteiros, mamãe? Exatamente, tenho uma ideia genial para apresentar à senhora, quanto à ornamentação central. A senhora Mervyn deixou o trabalho, olhou o filho e disse, em tom decidido. Não, Gui. Desejo falar-lhe a propósito do que se passou ontem à noite. Devemos romper qualquer espécie de relações com aquela gente. Gui empalideceu, mas respondeu com calma. De que gente fala a senhora, mamãe? Dos Monks, é claro. Recusaram ocupar-me dos disquides que por aí correm a respeito deles e quis aceitar o convite antes de tomar uma resolução. A noite de ontem me bastou. De agora em diante, considero os Monks como relações inteiramente indesejáveis. Espero, meu filho, que você compreenderá a necessidade de imediatamente pôr fim a qualquer espécie de intimidade com os Castelões das Torres. Gui levantou-se e debruçou-se na chaminé, para responder à mãe. Eu acho, mamãe, que a senhora pratica um erro de julgamento. Se, em vez de empregar o plural, se limitasse ao singular, na expressão de sua desaprovação, eu estaria inteiramente de acordo. Iria mesmo mais longe. Na minha opinião, o procedimento do Sr. Monk é o de um sórdido e excluído da sociedade. No que me diz respeito, desejaria nunca mais o ver. Por outro lado, não se pode pensar em responsabilizar Lady Elaine pela escandalosa atitude do Sr. Monk, portanto, não há motivos para modificarmos nossas relações de amizade com ela. É inteiramente absurdo. Na sociedade, meu caro filho, não é possível traçar uma linha de demarcação entre um marido e sua mulher. É necessário escolher. Ou frequentar uma casa sem espírito preconcebido, ou abster-se de frequentá-la. Mesmo se Lady Elaine tivesse todas as qualidades que se lhe pode desejar. Se, exclamou Gui, com ardor. Mamãe, por que diz? Se. Que queixas tem a senhora de Lady Elaine? Gui, não será esta a primeira vez que escuto você falar nesse tom com sua mãe. Peço-lhe perdão, mamãe, respondeu ele, em voz mais calma, mas não me parece justo deixar parar dúvidas sobre Lady Elaine. Pois bem, Gui, já que você insiste, não lhe ocultarei que me desagradou muito a maneira como Lady Elaine se portou ontem com você. Você é moço e, por isso, muito desculpável de não se ter mantido no seu próprio controle. Já Lady Elaine possui grande experiência da sociedade e foi muito criticada por haver flertado abertamente com você. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Que mentira! Exclamou Gui, em voz vibrante. Mamãe, como podia a senhora dar ouvidos às maledicências da senhorita Pringle e da senhora Biscuit? Essas velhotas estão furiosas com Lady Elaine, porque esta faz cada uma ficar no seu lugar no momento oportuno. São vulgares e más. Lady Elaine flerta comigo? Lastimo, mamãe, que a senhora tenha acreditado nessa insinuação. Gui, responda-me com toda a franqueza. Indo sentar-se com você num canto da estufa, Lady Elaine só queria fazê-lo admirar as risalhas. Gui jamais mentira à mãe, nem queria começar. Mordeu os lábios e ficou um momento sem responder. Enfim, disse. Ela queria falar-me em particular, mamãe. Que mal havia nisso?
Depois de muito refletir, a senhora Mervyn continuou. Peço-lhe, meu caro filho, que me escute com calma. Não me dê o desgosto de encolerizar-se e de elevar a voz, como há pouco. Não o reconheço. Preste-me toda a atenção. Fiquei inquieta desde a primeira vez que você se encontrou com Lady Elaine, naquele dia em que ela nos veio visitar. A noite de ontem acabou de me mostrar o perigo a que você se expõe. Lady Elaine, geralmente fria e comedida, desdobra todas as suas graças, para você. Tem evidentemente um fraco por você. Ela não é feliz e você a distrai com seu espírito jovial e seu desembaraço. É preciso acabar com essa intriga. Você não tem confiança em sua mãe. Até hoje, nunca me faltou a palavra. Peço-lhe me faça uma promessa que lhe poupará muito desgosto e aborrecimento no futuro. Prometa-me evitar de hora em diante Lady Elaine Monk, se encontrar por acaso, contente-se com a cumprimentar, sem lhe dirigir a palavra. Apresentou-se a oportunidade de pôr em termo a essas relações. Depois do que se passou ontem à noite, Lady Elaine não poderá ficar admirada. Não posso fazer-lhe esta promessa, mamãe, respondeu Guy, com entonação afetuosa, mas firme. Guy, você não é mais criança, e não quero continuar a dirigi-lo como antigamente, mas, agora que se fez moço, terá a intenção de não fazer caso dos desejos de sua mãe. Certamente que não, mamãe, respondeu Guy. Minha diferença para com os desejos da senhora não se modificará com a idade e, a este respeito, quando eu tiver 50 anos serei sempre como seu bebê. Então, prometo o que lhe pedi. Mamãe, garanto-lhe que a senhora é injusta para com a Lady Elaine, continuou Guy, esforçando-se por falar o mais docemente possível. A senhora está desmentindo seu próprio natural. Se, como eu, tivesse tido ocasião de apreciá-lo, não somente não pensaria em romper com ela, mas ainda se esforçaria por tudo fazer para ajudá-la. Convide-a, mostre interesse por ela e ficará esclarecida. Sei que a senhora já lhe é simpática. Seria falta de piedade excluí-la de suas relações só porque teve a infelicidade de casar com um sórdido. Quando Guy terminou sua ardente defesa, a senhora Mervyn respondeu em voz decisiva. Mas, Guy, eu não poderia jamais estimá-la. Ela já fez mal a você. Mas, suponhamos que encontre, como poderia sustentar minha promessa, sem me mostrar grosseiro? Está bem, Guy. Vamos transigir, prometa-me apenas evitar Lady Elaine, na medida do possível. Não, mamãe, não posso fazer tal promessa. Visivelmente desgostosa, a senhora Mervyn respondeu comovida. Essa obstinação me prova, Guy, que seus sentimentos para com a Lady Elaine já ultrapassaram os limites. Você prefere fechar ouvidos a meus rogos, a renunciar relações com uma pessoa que conhece há poucos dias. Seus arrebatamentos para com essa mulher casada fazem-no passar sobre o amor de sua mãe. Ante o desgosto e as lágrimas da senhora Mervyn, Guy cedeu. Está prometido, mamãe, disse, sorrindo. Capítulo 9. A sombra do olmo. Mais ou menos uma semana após o jantar nas torres, em tarde magnífica de verão, Lady Elaine estava espichada no parque, numa espreguiçadeira de junco, lia um romance que acabava de receber. Ao fim de certo tempo, fatigada pelo calor, largou o livro e, sonhando, começou a distrair-se acompanhando com os olhos os raios solares, que, escorrendo através da espessa folhagem, deslizavam ao longo de seu vestido e de suas mãos. Estava de tal modo imóvel, que os coelhos vieram pular pertinho dela. Ao perceberem sua presença, fugiram precipitadamente. Elaine observava a desesperada corrida das patinhas brancas e imaginava o quanto devia ser agradável poder fugir tão depressa, deixando atrás as inquietudes e os tormentos. Os pardais saltitavam de ramo em ramo, apanhando insetos no voo e pipilando alegremente. E Elaine imaginava o quanto devia ser delicioso poder viver em algum recanto retirado,
com um companheiro de sua escolha. A seguir, evocou as lembranças do passado, e transportou-se à época em que se esvaíra sua esperança juvenil, se abafara a voz do seu coração e se truncara sua vida. Nesse momento, chegou o mordomo e anunciou: "O chá está servido, senhora." "Tomarei meu chá aqui, já maison." Interrompida nas suas divagações, Elaine reabriu o livro, depois de ter lanchado. Logo começou a correr uma brisa suave e o calor tornou-se menos abafado. Elaine pulou da espreguiçadeira e, armada da sombrinha, atravessou a grama, seguiu uma alé em direção ao bosque vizinho. No fim da alé, contudo, era necessário percorrer o trigal do sitiante Urst. Hesitou a meter-se pelo caminho que se estendia pelo campo banhado de luz intensa e de atmosfera de fogo. Perguntou-se a si mesma se a sombra e o frescor encontráveis no bosque compensariam a caminhada em pleno sol. Enquanto refletia, percebeu subitamente Guy Mervyn, que chegava à orla do bosque. Vestindo costume claro, o moço tinha na mão uma vara de pescar, parou para encostar-se à cerca. Lady Elaine sorriu ao vê-lo, e pensou: enfim, ele aí. Atirou-se naquela direção. Mas, quase ao mesmo tempo, sem voltar a cabeça para o lado onde estava a moça, Guy transpôs de um pulo a cerca e encaminhou-se depressa para o bosque. Quando Lady Elaine chegou à cerca, já não a avistava mais. Ela falou consigo mesma: com certeza ele me percebeu. Logo, fez assim foi para me evitar. Todavia, não ficou ofendida, pois não era do seu temperamento mostrar-se suscetível com aqueles que estimava. Certamente imagina que me é penoso encontrá-lo depois dos escandalosos incidentes do nosso jantar. Estou desapontada. Deveria ter-lhe feito sinal para me esperar. Envolta numa nuvem de poeira, língua pendente, Bidge apareceu inesperado, correndo nos rastros do dono. "Bidge!" gritou Lady Elaine. O cão parou de repente e olhou-a. "Vem aqui." Bidge avançou uns passos, sacudindo a cauda, mas, depois de hesitar um pouco, quase disparou na corrida. Deu um latidinho, como para explicar que não tinha tempo a perder. "Não. Vem cá, Bidge." Elaine tirou então um caderninho do bolso, arrancou uma folha e escreveu a lápis: "Preciso dizer-lhe uma palavra, Sr. Guy. Quer voltar até aqui por uns momentos?" E depois, inclinando-se para o cão, disse: "Leva isto até o dono, Bidge." O cão tomou delicadamente o papel nos dentes e desapareceu no bosque. Lady Elaine caminhava de um lado para outro, parando de vez em quando, a colher uma flor. Alguns minutos mais tarde, Guy estava de pé atrás da cerca, estendendo a mão a Lady Elaine, para ajudá-la a passar ao outro lado. "Estou vendo que minha mensagem produziu resultado", disse ela, sorrindo. "Tem pressa de voltar, Sr. Guy, ou pode dispor de alguns instantes para mitigar minha solidão?" "Não tenho pressa alguma, Lady Elaine. Nesses dias compridos, não jantamos antes das 8. Até Beryl achou que fazia muito calor para sair e estive pescando sozinho. Lastimo não o ter sabido, teria ido passear na beira do córrego e teríamos voltado juntos." Andaram alguns momentos em silêncio e entraram no bosque. Lady Elaine parou diante de um banco circular que rodeava o tronco de enorme olmo. "Este é meu lugar favorito", disse. Era bem escolhido. No fundo, altas plantas formavam espesso cortinado. À esquerda, o caminho bifurcava-se e perdia-se no bosque. À direita, descia em forte declive para o trigal. Em frente, entre a folhagem, percebia-se a igrejinha da aldeia com seu campanário e suas paredes recobertas de eira. As pitorescas vivendas ponteavam o vale, além, serpenteava o riacho, bordado de prados verdejantes e, enfim, ao longe, se destacava contra a luz uma cintura de colinas escuras. "Frequentemente passo horas aqui", disse Elaine. "Pode-se sonhar vista mais perfeita." "O senhor não parece nada interessado, Guy",
neste gracioso quadro, do qual os galhos dos olmos parecem formar a moldura. Gui, que contemplava a moça em vez de admirar a vista, sentiu-se um pouco acanhado. Voltou a cabeça para examinar a paisagem. É um sítio bem bonito, com efeito, disse. Sente-se, para apreciá-lo. Com manifesto prazer, o moço deixou-se logo cair no banco, ao lado de Lady Elaine. Falaram das árvores, das colinas, do riacho e da pesca. Que sítio ideal para passar a vida. Se é feliz, murmurou rapidamente a moça, dando forma, quase sem o querer, a seu secreto pensamento. Gui suave Lady Elaine pareceu de repente retomar consciência da presença de seu companheiro. Seus olhares encontraram-se, exprimindo simpatia recíproca, mais claramente ainda do que as palavras. Depois, Gui inclinou-se, com gesto hesitante, pousou ligeiramente a mão no pé de Lady Elaine, no ponto onde a meia de seda emergia do sapato de camurça. Foi como o carinho desajeitado da criancinha que procura consolar a mãe em pranto ou então o contato do cão que vem esfregar o nariz no rosto preocupado do dono. Gui, foi sem querer que eu disse tão alto o que estava pensando. Eu sei. Confiei no Senhor instintivamente. Desde o momento em que ficou ao corrente de minha verdadeira situação, o Senhor deu prova de tanta compreensão e simpatia, que meu fardo me pareceu aliviado. Eu não queria convidá-lo para o jantar. Foi meu marido que insistiu. Não nos é possível furtar-nos a este dever, disse ele. Eu estava apreensiva sobre aquela noite, onde forçosamente deveria evidenciar ao Senhor a verdade. Muito ao contrário, a partir daquele momento, graças ao Senhor eu experimentei grande conforto. Veja, Gui, não sofro apenas a humilhação que me inflige a conduta de meu marido, sofro sobretudo solidão moral, a que estou condenada. Não tenho ninguém a quem possa falar com o coração na mão. Recuou gradualmente o círculo dos que teriam podido tornar-se meus amigos. Uma depois da outra, minhas relações manifestaram desprezar pelas cenas a que assistiam. Por meu lado, sentia-me ferida no meu amor próprio por essa atitude e me tornava fria e esquiva. Sem dúvida, não me censuravam pessoalmente, tinham piedade de mim, mas eu sentia que meus convites eram aceitos com a repugnância. Piedade e repugnância. Não é absolutamente possível basear a amizade sobre tais alicerces. Que idiotas, disse Gui. Esse comentário lacônico só poderia partir de um homem muito jovem, recentemente saído do colégio. Essa censura bastou para reconduzir Lady Elaine à realidade. Passemos a um assunto mais alegre, Gui. Quando chega seu preceptor? Segunda-feira próxima. Espero que ele lhe agradará. Principalmente, é preciso esperar que eu não lhe seja antipático. Elaine respondeu, sorrindo. Quanto a isso, não me preocupo. O senhor tenciona mostrar-se estudioso. Depende, respondeu Gui, em ar de trouxa. A expectativa de ficar fechado diante dos livros pesados, em dias tão lindos, não me sorri absolutamente. Mamãe propõe que, neste verão, meu preceptor e eu viajemos. Esse projeto não me desagrada, mas, no fundo, não tenho vontade de afastar-me daqui. Interesso-me pelo Sr. Branscombe, continuou Lady Elaine. Não o conheço pessoalmente, mas tenho ouvido falar dele por uma amiga comum. O senhor disse que ele chega segunda-feira? Quereria que me comunicasse sua impressão sobre ele, o mais depressa possível. Ficaria satisfeita de estar em condições de fornecer pormenores à minha amiga e descrever-lhe sua primeira entrevista. Vejamos. Como se poderia combinar? Terça-feira de tarde, virei sentar-me aqui com um livro, se o senhor arranjar um tempinho. Vem encontrar-se comigo. Entendido, disse Gui. Do fundo do vale, os sons graves do relógio da igreja agitaram o ar límpido. Elaine sobressaltou-se e exclamou. 7 horas. Como passa depressa o tempo. Preciso voltar. Repare,
Gui, o reflexo do pôr do sol sobre as colinas. Esta brisa é deliciosa. Sinto-me muito melhor. A solidão pesa-me sempre, porque meus pensamentos não me fazem boa companhia. Lady Elaine levantou-se e Gui acompanhou até o portão das torres. Depois de bem refletir, Gui percebeu que não podia furtar-se ao encontro fixado por Lady Elaine. Decidiu, pois, pôr a mãe ao corrente do que se passara entre eles. Mamãe, concluiu, a fim de me informar com seus desejos, tudo fiz para evitar Lady Elaine. Mais fortes do que a vontade, as circunstâncias nos reaproximaram. Peço-lhe, pois, que, de hora em diante, se resigne a aceitar a situação. Quer apoiar o canal? Seja membro, deixe o seu gostei, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também, que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 10. Uma empreitada. Lá em casa, chegamos todos à conclusão de que, com uma temperatura asfixiante como esta, o ofício dominical é um anacronismo. Que pensa a respeito, Sra. Johan? Concordo, Sr. Gui, em que o grande calor torna um tanto penosa essa prova de devoção. Mas isto não é razão suficiente para furtar-se ao dever. Os Mervyns acabavam de reunir-se e a Sra. Johan na estrada que conduz à igreja e Gui estava ao lado da velha dama. Durante as 3 semanas que se seguiram ao jantar das torres, os Mervyns tinham tido oportunidade de encontrar-se várias vezes com a Sra. Johan e agora ligava-os recíproca simpatia. Pelo que me diz respeito, aliás, a temperatura nada influi no meu amor ao culto. Disse Gui, sorrindo com ar malicioso. Fico nas vizinhanças do zero. O senhor não deveria falar levianamente das coisas da religião, retrucou a Sra. Johan. Em certos momentos da vida, somos bem felizes de podermos recorrer ao sagrado ministério dos sacerdotes. Pois não. 3 vezes, confirmou Gui, imperturbavelmente sério. 3 vezes? Por que 3 vezes? Perguntou a Sra. Johan, intrigada. Estava pensando naquele ministro irlandês, desejoso de fazer compreender às suas ovelhas que deviam contribuir mais generosamente para os cofres do culto, no fim do sermão, depois de haver delineado o emocionante quadro das vantagens espirituais de que se beneficiavam os fiéis, exclamou. Lembrai-vos, meus irmãos, de que eu vos batizei, casei e enterrei. A Sra. Johan não pôde conter o riso, mas manifestou sua desaprovação por um sacudir de cabeça. O senhor é um infiel, Sr. Gui, e não considero digno da prerrogativa da investidura. Se a freguesia ficar vaga, peço-lhe que me consulte antes de nomear o novo titular. Ah, disse Gui, sorrindo, com certeza a senhora quer ver o paroquiato confiado a quem professe o mais puro anglicanismo. Provavelmente seu candidato entraria no coro revestido de imponentes ornamentos sacerdotais. No fundo, eu nada teria a dizer. O serviço ganharia talvez em dignidade e nossa lamentável matriz sofreria uma reforma total. Já notou, Sra. Johan, que, em certo trecho do novo Te Deum, os cantores desafinam sempre. Preciso fazer grande esforço para não lhes atirar sucessivamente na cabeça os livros de orações colocados na gaveta de nosso banco. Que quer o senhor? Aquela pobre gente faz o melhor que pode. É possível, mas o resultado é deplorável. Louvado seja Deus, hoje sentirão demasiado calor para cantar. O zelo do tocador do fole mais do que nunca precisará de ser estimulado. Esse empregado adormece invariavelmente entre as repetições, e o organista é obrigado a dar-lhe com 2 minutos de antecedência, vigoroso soco nas costelas. Então, o desgraçado acorda sobressaltado e redobra de ardor para compensar o atraso. Não deixe de observar esta cena de comédia bufa, Sra. Johan. Sr. Gui, se o senhor só vai à igreja para procurar pretextos de zombaria, seria melhor deixar de ir lá. Nestas condições, o serviço não lhe pode causar nenhum benefício moral.
Não fique zangada, Sra. Johan, disse Guy, contritamente, durante toda a cerimônia. Hoje, olharei para o seu lado e a senhora certamente me inspirará sentimentos de respeito e de veneração. Estou achando que o senhor é incorrigível, retrucou a velha dama, batendo no braço de Guy com o livro. Mas, aí está Lady Elaine. Muito bem, Elaine, vejo com prazer que o calor não a impede de cumprir seus deveres religiosos. Eu ia exatamente começar a fazer ao Sr. Guy um sermão a este respeito. Deveras? E de que falta se tornou ele culpável? Perguntou Lady Elaine, sorrindo. Falou muito irreverentemente de... Ah! Sra. Johan, interrompeu Guy, não falte a minha confiança. Na realidade, Lady Elaine, eu apenas sugeri a Sra. Johan que seria mais razoável suprimir o ofício dominical quando o calor é muito forte. Não posso censurá-lo, Sr. Guy. No lugar do vigário, continuou Guy, eu organizaria nesses dias um serviço ao ar livre, sob as árvores do parque, numa clareira, por exemplo. Assim, os fiéis não adormeceriam. Não é má ideia, disse Elaine. Eu imagino nessa função sacerdotal, Sr. Guy, observou a Sra. Johan, e pergunto-me com que espécie de sermão seríamos brindadas. Eu não tomaria a palavra, na hora, desceria do púlpito e instalaria lá a misericórdia. Em poucas palavras, convidaria então a Assembleia a contemplar atentamente a velhota. As irradiações que emanam de seus semblantes seriam mais eficazes do que meu melhor sermão. Neste momento, Beryl chegou toda afobada, aproximou-se do irmão e disse: Guy, mamãe está pedindo para você ir lá um pouco. O moço pediu licenças interlocutoras e, desculpando-se, afastou-se com a irmã. As duas senhoras continuaram o caminho. Quanto mais conheço esse moço, mais o aprecio, disse a Sra. Johan, em tom decidido. Participo de sua opinião, respondeu Lady Elaine. É um rapaz encantador. Decorria a cerimônia. Como Guy previra, o calor era opressor, embora tivessem ficado abertas as duas grandes janelas e a porta. Aconteceu que o primeiro canto começava por estas palavras. À beira do fresco ribeiro, que banha Siloam. Quando a assistência se pôs de pé para cantar em coro, Guy voltou-se para a Sra. Johan, levantando as sobrancelhas de modo tão cômico, que a velha senhora custou a se manter séria. Lady Elaine estava colocada exatamente em frente de Guy, e, não estando presentes as pessoas dos bancos intermediários, ele podia observar tudo à vontade. Que maravilhoso modelo para uma Madonna ou uma santa, Rafael não encontrou melhor. A semelhança era tanto mais chocante quanto mais, caindo sobre o transepto, os raios do sol realçavam ainda o brilho da cabeleira dourada da jovem senhora, cuja cabeça parecia envolta numa auréola. Guy não podia furtar-se a essa visão e seu coração batia violentamente. Com todas as forças do seu ser, o moço aspirava a proteger aquela encantadora criatura, contra tudo quanto pudesse feri-la ou prejudicar, evitar-lhe o sofrimento e abrigá-la com o seu amor jovem e ardente. Mas, logo o invadia o desânimo. Tais direitos pertenciam ao outro, e o homem que era o detentor deles torturava aquela que ele tinha por missão proteger. Guy torcia as mãos de desespero. Podia apenas suportar o patético espetáculo que tinha diante dos olhos. Cabeça pendida para diante, Elaine apoiava-se no alto recosto de seu banco de carvalho. Este fundo sombrio fazia sobressair a palidez do rosto e a delicadeza dos traços. Os lábios infletiam dolorosamente as pupilas maceradas e agravavam ainda a tristeza do olhar. Amava. Para que tentar iludir-se a si mesmo? De resto, não devia envergonhar-se desse amor. Podia ser culpável um sentimento de terna veneração. Não despertava nele as mais nobres faculdades. Por causa de Elaine, desejava devotar-se à causa de todas as mulheres, aspirava consolar os aflitos e proteger os fracos. Para tornar-se digno dela, esforçava-se por tornar-se homem completo. Nada havia de que não se sentisse capaz,
só para levar um sorriso àqueles lábios descorados. Num dado momento, Lady Elaine ergueu os olhos e surpreendeu o olhar preso nela. Guy disfarçou, imediatamente. Lady Elaine pensou. Que é que leva esse rapaz a me encarar assim na igreja? Eu me incumbo de ralhar com ele, terça-feira. Mais tarde, lembrando-se do ardente idealismo de que estava cheio o olhar de Guy, ela censurou-se muitas vezes o não ter, desde aquela época, aceitado a preciosa oferenda. No fim da cerimônia, a senhora Mervyn gastou mais tempo do que de costume no guardar os livros de orações. Levantou-se, enfim, e, tomando o braço do filho, dirigiu-se lentamente para a saída. Foram, por isso, quase os últimos a deixar a igreja. Guy não se iludira com a manobra de sua mãe, mas fingiu nada ter percebido. No caminho, os Mervyns encontraram Bidget, que os esperava. Depois do famoso domingo, em que sua entrada clandestina havia causado tanto escândalo, o cão não fora mais admitido na igreja, mas não deixava nunca de vir esperar o dono, à saída. Abrindo o portão, Guy lançou furtivamente um olhar para o lado do caminho das torres e percebeu a sombrinha branca de Lady Elaine, que exatamente naquela hora entrava por uma alé lateral. Experimentou violenta cólera, não tanto contra a mãe como contra o universo em geral. A alguma distância, o caminho que conduzia os Mervyns à casa bifurcava no sentido oposto ao seguido por Lady Elaine. No momento em que fizeram a curva, Beryl exclamou. Estou vendo qualquer coisa no chão. Um passeante deve ter deixado cair um embrulho no caminho das torres. Deveras. Dir-se-ia um livro, confirmou Guy, mas está fazendo muito calor para ir apanhá-lo. Bidget, vai lá, tu, juntou, estendendo o braço. O cão firmou os olhos nos do dono e, tendo compreendido o que dele se queria, atirou-se na direção indicada. Chegado perto do objeto suspeito, cheirou-o várias vezes, depois, latindo alegremente, apanhou-o nos dentes e voltou triunfal para o grupo formado pelos Mervyns. Beryl quis detê-lo na passagem, mas o cão evitou-a com habilidade e foi depor sua carga aos pés do dono. Era uma pequena bíblia de algibeira, encadernada em marroquim azul. Guy abriu e leu na primeira página. Elaine. Fechou logo o volume e meteu-o rapidamente no bolso, dizendo. Este livro pertence a Lady Elaine. Neste caso, seria melhor mandá-lo ao sacristão, sugeriu a senhora Mervyn. Mamãe, respondeu Guy, já que o achamos, parece-me mais polido levá-lo diretamente a Lady Elaine. Se eu não o vir, mandarei entregá-lo nas torres. A senhora Mervyn não aludiu mais ao caso, durante o resto do caminho. O mau humor de Guy dissipou-se instantaneamente. Ele próprio ficou surpreso com a influência benéfica que pode emanar de uma bibliazinha metida no bolso interno do caracol. Eu lhe darei terça-feira, pensava Guy. Terça-feira. Do domingo à terça-feira, o tempo parece às vezes bem longo. Capítulo 11. A chegada de Cyril Branscombe. O Sr. Branscombe confirma a sua chegada hoje pelo trem das 2, disse a Sra. Mervyn, colocando na mesa, ao lado de seu talher, a carta que acabava de ler. A família Mervyn estava reunida, aquela manhã, na sala de jantar. A conversa não alcançara o diapasão habitual. Guy levantara-se com o pensamento de que só lhe restava meio-dia de liberdade absoluta, de hora em diante. Deixaria de ser senhor de si mesmo, deveria conformar-se com as instruções preceptoriais. Pegue este livro. Anote esta passagem. Verifique as datas na Enciclopédia Britânica. Fora, o sol brilharia, os pássaros lançariam seus alegres apelos, sua égua se impacientaria na cocheira e daria coices contra a parede, Bidget latiria obstinadamente e morderia as pernas do carteiro. Para vingar-se da reclusão forçada, pela janela aberta, escutaria Beryl rir e divertir-se no jardim, perceberia Gertrudes a ponto de depenar as roseiras. Enquanto isso, ele estaria debruçado em cima da prosa empolada de algum orador romano. Beryl, que ao contrário,
Estava radiante com esse alargamento do círculo de família, pôs-se logo de acordo com o mau humor do irmão. Pobre vítima, murmurou ao ouvido do irmão, colocando diante dele um talher que fora buscar no aquecedor de cima do bufete. Veja, olha que uma salsicha magnífica, bem feitinha. Eu também prefiro salsichas fritas, mas cedo-lhe esta, para suavizar sua aprovação. É um pouco duro voltar a alisar os bancos escolares aos 20 anos. Gui sorriu com ar vago, mas Gertrudes, que tomava conhecimento da carta do Sr. Branscombe, ergueu os olhos e interveio. Não diga tolices, Beryl. Ao contrário, Gui tem muita sorte de possuir para preceptor um letrado do valor do Sr. Branscombe. Aliás, espero que a companhia de um clérigo lhe fará perder o mau hábito de blasfemar. Blasfemar, repetiu ironicamente Beryl. Então você considera blasfêmias alguns inocentes? Que diabo! Maldição! Vá se enforcar! Etc. Gui poderia sem dúvida dizer autênticas blasfêmias, se quisesse. Palavrões que nem mesmo você conhece. Mas ele é muito educado para blasfemar. Na minha opinião, é o pastor que tirará proveito da intimidade com Gui. A senhora Mervyn interrompeu a controvérsia, para perguntar. Você tenciona ir buscar o Sr. Branscombe na estação, meu caro filho? Não, mamãe. Mandarei Giles com o torneio. A temperatura estava ideal e Gui decidiu empregar sua derradeira manhã de lazer fazendo longo passeio a cavalo. Por seu lado, a senhora Mervyn e Gertrudes eram esperadas no vicariato para trabalharem nos preparativos da distribuição dos prêmios. Beryl subiu à sala de estudos para acabar seus deveres. A grande casa ficou subitamente imersa em profundo silêncio. No mesmo dia, ocupava um canto de compartimento na terceira classe do trem que se dirigia para Grailey um moço de cachimbo à boca, um sulco profundo cavado entre as sobrancelhas ruivas. Parecia absorvido pelos seus pensamentos. Os olhos cinzentos, de expressão um tanto dura, espiavam, sem a ver, a paisagem que se desdobrava rapidamente por trás dos vidros. Cyril Branscombe encarava sem entusiasmo sua próxima admissão na família Mervyn. Tinha algumas informações sobre as pessoas de cuja vida iria daí em diante participar e vivia fazendo suposições. Seu aluno seria sem dúvida um rapaz sem juízo, ignorante e vaidoso, convencido de sua posição social. Quando se trata de escolares, pode-se recorrer aos castigos corporais ou infligir-lhes outras penalidades, se não se aplicam aos estudos. Mas, em caso semelhante, não se acharia desarmado perante um jovem baronete. Circunstância agravante. Seu aluno tinha duas irmãs, moças provavelmente pretensiosas, que o requisitariam a propósito de tudo. Em pouco tempo se saberia que ele fazia parte dos remadores de Cambridge e teria o privilégio de levá-las a passeio em barco. Aí, o moço puxou o relógio. 12:05, em 5 minutos o trem pararia em Grailey. Cyril pensara que, chegando a essa hora, a primeira entrevista com a família se realizaria durante o almoço e seria assim facilitada. O trem parou. Cyril Branscombe pegou mala e desceu do carro. Saiu à praça da estação e procurou o veículo que imaginou dever estar esperando. Só enxergou uma viatura de aluguel, de aspecto pouco atraente. Então, decidiu deixar a bagagem e ir a pé. Chegado ao fim da rua principal de Grailey, Branscombe atingiu uma daquelas estradas serpeantes que caracterizam as paisagens do Surrey. Espessas faias, emaranhadas de eglantinas, separavam a calçada apoeirentada dos belos prados esmaltados de botões de ouro. As vacas ruminavam, espantando moscas com o rabo, em batidas incessantes contra os flancos. De espaço a espaço, as grandes árvores confundiam suas franças e formavam sobre a estrada arcos de verdura, projetando sombras onde brincavam ainda alguns raios de sol. Um pouco mais longe, altos portões deixavam perceber largas avenidas perfeitamente tratadas, e terminando em grandes casas. Um empregado de estação tinha dito a Cyril que,
Andando bem, gastaria mais ou menos meia hora para chegar ao destino. Em consequência, o moço esperou até 12h30 para se orientar sobre a direção a tomar. Estava bem emocionado, a ideia de que ia franquear o portão atrás do qual se abriria a ala de sua nova vida. Chamou o velho lavrador, que conduzia uma junta de bois, e perguntou-lhe onde era Mervyn Hall.